Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 1. Estou dando prosseguimento à nossa série de mensagens, meditando sobre quem é Jesus. Hoje eu quero me concentrar no versículo 14. E o texto diz assim: assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. E ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Palavra de Deus, amém? Irmãos, eu estou aqui nas últimas semanas, espero concluir essa série no domingo que vem, falando a respeito deste prólogo, desta introdução do Evangelho de João. Ensinei os irmãos semana passada que Evangelho é uma biografia teológica que apresenta um personagem principal e que usa os elementos da história que acontece com ele para trazer ensinamentos profundos a respeito de Deus para nós que estamos estudando. E no prólogo, ou seja, nessa introdução, o autor geralmente coloca ali os elementos chaves, os elementos principais que ele vai usar para que você compreenda logo de começo como interpretar todo o evangelho que vai ser lido a seguir. O evangelho de João, alguém já disse que ele é como uma piscina paradoxal, que ela é rasa o bastante para uma criança nadar e funda o bastante para acolher um elefante. É o primeiro livro que todo mundo deveria ler. Ele é muito simples de entender. Ao mesmo tempo, ele é muito profundo. E tem coisas realmente abismais, escondidas ali, e que podem ser compreendidas entendendo este prólogo, essa introdução, estes primeiros 18 versículos. É na introdução que ele apresenta Jesus como Logos, como a palavra eterna, como Criador, como aquele que é divino, eterno, aquele que carrega a verdadeira vida em si, e a luz que dissipa todas as trevas. E é na introdução que ele apresenta essa encarnação de Deus, e apresenta Deus como o tabernáculo. Eu já disse também que nessa introdução, João estava se apropriando de uma promessa do Velho Testamento, onde Deus disse por muitos e muitos profetas e na Torá, que chegaria um dia onde ele seria o seu Deus, eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo, e eu habitarei no meio de vós. Essa sempre foi a expectativa do povo judeu, que chegaria um dia, que ele enviaria o Messias, e a partir daquele momento, Deus seria o seu Deus, eles seriam o seu povo, e Deus habitaria no meio deles. Essa foi a grande expectativa do povo de Israel. Então no primeiro versículo até o 5, as primeiras duas ministrações que eu apresentei, nós vimos como João apresenta Jesus como sendo o nosso Deus. E depois do versículo 9 até o versículo 13, ele apresenta como nós podemos se tornar povo de Deus. E agora, a partir do versículo 14, ele apresenta como ele habitará no meio de nós. Vou ler de novo a primeira parte do versículo 14. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Aqui é onde nem judeu, nem grego, nem romano, nenhum filósofo sequer foi capaz de imaginar, de conceber, que um dia, aquele que é o Logos eterno, aquele que é a razão de toda a existência, aquele que é Deus, transcendente, para habitar no meio de nós. O que passou, ou o que moveu o coração de Deus, para ele se revestir da fragilidade
humana, carne e osso, para simplesmente estar no nosso meio. Meu pai tem uma música e no começo da sua música ele canta assim: deixou sua glória e veio aqui, cobriu-se de trapo, vestiu-se de mim. A gente não entende, a gente não consegue conceber o que move o coração de Deus eterno e transcendente a se revestir do trapo da humanidade caída. Billy Graham uma vez disse que é semelhante a nós vermos ali uma trilha de formigas caindo, indo direto rumo a um desfiladeiro de fogo, e você tentar avisar as formigas para que não corram para lá, e você vai percebendo que como ser humano as formigas não entendem a sua comunicação, não entendem os seus sinais, não obedecem os seus mandamentos. Você bota a mão na frente, a formiga sobe em cima da tua mão, dá a volta e continua a passos obstinados rumo ao abismo. Então de repente, como se a gente tivesse poder para isso, a gente decidisse abrir mão da nossa humanidade e se transformar numa formiga, para vir caminhar no meio de formiga e comunicar a essas formigas a respeito da perdição ou de um caminho melhor. Mas não é uma coisa que você faz uma vez e depois se desfaz, porque Cristo se encarnou, morreu e ressuscitou em carne, e está até hoje encarnado, por amor a mim e por amor a você. Nós falamos tanto isso todos os dias e a gente perde a essência disso. Mas esse versículo, ele começa a relatar como Deus escolheu habitar no meio do seu povo, abrindo mão da sua glória, se humilhando e se revestindo da nossa fragilidade, para que a gente pudesse ser revestido da sua eternidade. Então João vai lá e escolhe uma palavra chave que no português a gente acaba perdendo. Ele diz assim, que depois de se revestir de carne, ele habitou. E essa palavra habitou seria melhor traduzida no português como tabernaculou. Ele se fez como um tabernáculo. E aí você precisa entender o que significa o tabernáculo. O tabernáculo era aquele lugar onde os céus e a terra se encontravam. Era um único lugarzinho no meio do nada, onde a presença de Deus se manifestava no meio do seu povo, e o povo agora tinha acesso a Deus, e Deus tinha uma comunicação direta com o seu povo. Este é o símbolo do tabernáculo, este é o símbolo do templo, o lugar onde céus e terra se encontram. E o que João está dizendo aqui é que na pessoa de Jesus, os céus se encontram com a fragilidade da terra, na pessoa de Jesus Cristo. E agora, através de Cristo, nós temos esse encontro dos céus com a fragilidade humana. Ele é o tabernáculo. E quando ele fala isso, todo mundo que tinha um entendimento a respeito do tabernáculo entendia o que João estava querendo dizer. E você precisa entender o que significa Jesus se fazer tabernáculo, para que você leia o resto do Evangelho e entenda as afirmações de Jesus. Eu já ensinei aqui que no Evangelho de João existem várias declarações que ele faz a respeito de si, sempre se autoproclamando o eu sou, e o eu sou alguma coisa. Então ele fala, por exemplo, eu sou a porta, eu sou a água viva, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão vivo. O que Jesus quer dizer com isso? São coisas que, se você não estudar direitinho as escrituras, você jamais vai entender. E eu quero trazer rapidamente aqui uma pequena clareza e esclarecimento para vocês entenderem isso, para que vocês desfrutem daquilo que Deus nos oferece através da pessoa de Jesus Cristo. No Velho Testamento, quando Deus encontrou com Moisés,
ele virou para Moisés e ordenou preparar um tabernáculo para que Deus pudesse habitar no meio do seu povo. E ele foi muito preciso nas suas descrições, e disse para Moisés assim: fazei tudo como eu mandar. E quando você vai estudando o tabernáculo, você vai descobrindo que cada símbolo, cada detalhe, cada metragem tinha que ser feito de maneira perfeita, porque todas elas estavam apontando como uma sombra para aquele que viria e se tornaria o nosso verdadeiro templo e o verdadeiro tabernáculo. Então Moisés fez conforme ele foi orientado, e ele criou ali 3 espaços. Nós tínhamos o átrio, com uma grande porta de entrada, e nesse átrio tinha ali o altar de sacrifício e a pia de bronze cheia de água. E naquele lugar podia entrar apenas os judeus. E depois tinha um lugar mais restrito chamado Santo Lugar. E nesse Santo Lugar só podia entrar os sacerdotes, e ali tinha 3 elementos. Ali tinha os pães da propiciação, a mesa dos pães. Ali tinha o altar do incenso, e ali tinha o candelabro de ouro. E existia um lugar ainda mais restrito, o Santo dos Santos, onde ficava ali a Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança, um pouquinho de maná que caiu do céu, a vara de Arão que floresceu e as 2 tábuas dos 10 mandamentos. No Santo dos Santos, apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, porque era ali que ficava a manifestação pura e plena da presença de Deus. Mas essas coisas não foram escritas em vão ou por capricho da parte de Deus, e muito menos foram relembradas de João para que não nos trouxesse algum ensinamento, algum proveito. E quando você estuda o Evangelho, você vai ver que Jesus se apresentou, por exemplo, como: eu sou a porta. E essa porta dava entrada ao átrio, onde os Salmos falam: estarei nos seus átrios, estarei na sua presença. E a porta nos mostra 2 ensinamentos importantes a respeito de Jesus. Primeiro, a porta era o único acesso à presença de Deus. Da mesma maneira, Jesus é o único caminho, a verdade e a vida que nos dá acesso à presença de Deus. Mas essa porta tinha que ser ampla, porque ali entrava diversos animais para o sacrifício. Ela tinha que ser bem acessível. E da mesma maneira, o Evangelho nos dá esse livre acesso à presença do Pai. Só que, porém, da mesma maneira que era amplo, era restrito. Somente o seu povo podia entrar. Era proibida a entrada de estrangeiros, era proibida a entrada de diversos tipos de pessoas. E aqui está trazendo um ensinamento: somente o povo de Deus, os que creem no seu nome, os que se tornaram nascidos de Deus, os que são de fato os filhos de Deus, criados pela fé no alto, é que entram na presença de Deus para desfrutar dos seus benefícios. Eu sou a porta. E quando você chegava nessa imensa porta, você se dava de cara com o altar do sacrifício. E ali no altar do sacrifício era onde você iria oferecer o sacrifício pelo perdão dos seus pecados. A lei disse que o salário do pecado era a morte. É necessário que alguém morra quando alguém peca, porque o nosso pecado traz prejuízo sempre a alguém, a nós mesmos e a Deus, e esse prejuízo tem que ser sanado. Então o israelita, um verdadeiro filho de Abraão, podia chegar diante do altar do sacrifício e oferecer ali um cordeiro perfeito, sem mancha, sem ruga, sem mácula, e ele colocava a mão na cabeça do cordeiro, simbolizando a transmissão dos seus pecados para o cordeiro. Enquanto ele estava ali se apresentando e confessando os seus pecados diante do cordeiro e do sacerdote, o sacerdote degolava o cordeiro e ofertava esse cordeiro no altar de sacrifício. E quando você começar a ler o Evangelho de João, você vai ver Jesus se apresentando: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista aponta para ele: Jesus é o Cordeiro, Jesus é o sacrifício que nos limpa e nos purifica de todo pecado.
Não há mais necessidade de ofertar outro sacrifício. E Deus não aceita outro tipo de sacrifício. Para a remissão de pecados, tem que ser um cordeiro perfeito, o cordeiro de Deus. E Jesus é o cordeiro de Deus. E depois que você ofertava esse sacrifício que estava apontando para Jesus, o sacerdote tinha que continuar caminhando pelo terreno areioso, e ele reparava ali diante de uma grande pia de bronze, que foi confeccionada com espelhos de bronze das mulheres de Israel. E quando eles fundiram aquela pia, você chegava diante dela e já começava a ver o seu reflexo. Olhando para a pia, você olhava a sujeira das suas mãos pelo sacrifício, e reparava na sujeira dos seus pés pela caminhada. Então o sacerdote, para que ele pudesse entrar no santo lugar, ele precisava passar agora por essa santificação, onde ele lavava somente as mãos e lavava os pés. Da mesma maneira, essa pia de bronze está apontando para Jesus, porque por mais, e mesmo que tenhamos sido perdoados e aceito o sacrifício perfeito de Cristo, que nos purifica de todo pecado, na caminhada da vida cristã, na caminhada do dia a dia, na caminhada rumo à presença de Deus, os nossos pés vão se sujando na caminhada, as nossas mãos vão se enchendo de sangue. Mas para entrar na presença de Deus, o salmista diz: quem entrará no monte santo do Senhor? Apenas aquele que é limpo de mãos e puro de coração. E quando a gente se repara diante da beleza e da perfeição de Cristo, nós olhamos como um espelho a nossa imperfeição. Se você ainda acha que merece o perdão de Deus, é porque você está se comparando com a pessoa errada. Se você acha que você é uma pessoa boa, uma pessoa digna, uma pessoa que exige e determina a bênção, o milagre, que não entende, porque coisas ruins acontecem com pessoas boas, é porque você ainda não se olhou no espelho. E o espelho é Jesus. É muito fácil você se comparar com uma prostituta, um travesti, um estuprador, e nessa sua visão humana limitada, você se vê como alguém mais digno. Mas nem você e nem o bandido é o padrão de Deus. O padrão de Deus é Jesus Cristo de Nazaré. E Ele está lá no alto, lá no mais sublime trono. E a Bíblia não me chama para comparar com o irmão, com o irmãozinho, com o pastor, com o vizinho. Ele manda a gente ser imitador de Cristo Jesus. E quando eu olho para Cristo Jesus, eu olho para as minhas mãos e vejo sangue. Eu olho para os meus pés e vejo sujeira. Então eu procuro essa abundância de água para me santificar e continuar no avanço da minha caminhada. E quem é a água? João 7 vai se apresentar, João capítulo 4 vai se apresentar. Eu sou a água viva. E aquele que beber de mim, do seu interior fluirão rios de águas purificadoras. Jesus é o altar, a pia de bronze. Então você chegava como um sacerdote e entrava no santo lugar. Somente o sacerdote pode entrar lá. Por isso que Pedro disse que vós sois nação santa, propriedade exclusiva do Senhor, sacerdócio real. Quem é o sacerdote dessa igreja aqui? Sou eu? É Jesus? É você. Você é o sacerdote da tua casa, da sua família, dessa comunidade, dessa cidade. Jesus é o sumo sacerdote. Vós sois sacerdotes. Você tem uma responsabilidade real de se apresentar diante de Deus, e se apresentar diante da cidade como representante de Deus, e diante de Deus como representante da sua casa, da sua família, do seu casamento. Não há mais intermediador, apenas Cristo Jesus. Você é um sacerdote, tem livre acesso ao santo lugar. E no santo lugar, você encontraria ali, à sua esquerda, uma mesa com 12 pães.
Esses pães estavam representando cada uma das tribos de Israel, ou seja, do povo de Deus. E o sacerdote se alimentava daquele pão para continuar servindo e ministrando naquele dia. Da mesma maneira, Jesus se apresenta em João como sendo o pão vivo que desceu do céu. E a gente vai celebrar daqui a pouco a ceia, e nós vamos pegar o pão, e Jesus, pegando o pão, partiu e deu graças e disse: esse é o meu corpo que foi dado por vós. E ele vai identificar o seu corpo como sendo a igreja. Então, se você quer se alimentar do pão, do corpo de Cristo Jesus, vocês têm que estar apto, disposto a se alimentar da comunhão que é ofertada aqui, ó. Pois é no partir do pão que os olhos se abrem. É na presença de Deus e sendo partilhado pelo povo de Deus, nos mandamentos da mutualidade, que a gente se alimenta. Então não existe acesso direto com Deus se não tiver comunicação com o povo, se não houver alimento do pão, se não tiver alimento do povo de Deus, uns aos outros. Por mais difícil que isso possa ser, foi por meio da igreja que Deus escolheu manifestar a sua graça e a sua sabedoria. E o sacerdote olhava para a direita e via ali o candelabro, uma peça de ouro maciça com 7 pontas, que não poderiam ser coladas entre si, mas tinha que ser feita na base da marretada. E ali colocava o óleo e ficava sendo aceso o dia inteiro. E o candelabro significa a luz de Deus que ilumina aquele ambiente escuro, que ilumina a nossa caminhada rumo à presença de Deus. Da mesma maneira, você vai ver em João, ele vai se apresentar: eu sou a luz do mundo. Jesus é aquele que sofreu a marretada para que fosse formatado como luz do mundo e agora nos pudesse fazer também luzeiros nessa cidade. E você olharia agora para frente e veria o altar de incenso. No altar do incenso era levantada a fumaça que preenchia o ambiente para nos esconder daquela glória de Deus. Então toda vez que você vai ver a manifestação da glória, fala que o templo se encheu de fumaça, porque se a gente visse diretamente seria morto. E o altar do incenso significa a intercessão constante que era acesa de manhã e de noite, na viração do dia e no final do dia. E quando você vai lendo o Evangelho de João, você vai ver que Jesus se apresenta como nosso intercessor, aquele que até hoje intercede por nós, de dia e de noite, para que a vontade de Deus se cumpra, como diz em Romanos capítulo 8. Então o sacerdote, olhando para aqueles símbolos e desesperado, aguardando a manifestação dessas promessas, olharia para as cortinas e veria dentro daquele ambiente diversas cortinas de linho fino retorcido. E o linho fino retorcido apresentava a pureza e a santidade do Messias. E nesses tecidos de linho tinha 3 cores. As cores azul, apresentando a origem divina de Jesus, a cor carmesim, púrpura, representando a realeza de Cristo, e a cor carmesim, vermelha, que era conseguido através de pegar um molusco e espremê-lo. Então era um tecido muito caro, muito custoso, que representava o sacrifício de Cristo que foi moído no meu e no teu lugar. Então depois de ele olhar para aquilo ali, ele ficava só imaginando como que deve ser lá dentro, como que deve ser aquele lugar maravilhoso, onde nós temos acesso
a esse pequeno pedaço do cosmos que junta os céus e a terra, e a gente vê face a face o Criador. Mas aquele lugar chamado Santo dos Santos, atrás dessas cortinas, só podia entrar o sumo sacerdote. E ele entrava lá uma vez por ano. Ele passava a noite inteira lendo a Torá, para não correr o risco de pecar em sonho, e entrava no Santo dos Santos com as cordas amarradas, porque se por acaso tivesse uma pequena impureza na sua mente, ele certamente, fatalmente cairia morto e teria que ser arrastado para fora. Mas ele entraria ali no Santo dos Santos vestindo o que nós chamamos de estola sacerdotal. Ele era o verdadeiro pastor de todo o povo de Israel. E você, quando lê os evangelhos, vai ver Jesus falando. Sabe quem é o verdadeiro pastor? O verdadeiro pastor que dá a vida pelas suas ovelhas é Jesus. Jesus é o verdadeiro pastor. E ele tinha ali um colete no seu peitoral com as 12 pedras preciosas que se encontravam naquela região. E cada uma daquelas pedras preciosas representavam uma das suas tribos preciosas. E é interessante que o sumo sacerdote carregava essas preciosidades no peito. E agora, no Evangelho, nós descobrimos que o sumo sacerdote é Jesus. E esse Jesus chega diante da glória de Deus, carregando o seu povo no peito, no coração. E ele vai manifestando esse amor no Evangelho de João. Como já falei aqui várias vezes, por exemplo, em João capítulo 11, ele fica sabendo que o seu amigo Lázaro morreu e espera dar 4 dias, porque havia mitos de que até com 3 dias de morto, um grande profeta poderia ressuscitar. Mas com 4 dias, o fio de prata se romperia e apenas Deus poderia trazer de volta a vida. Então Jesus espera os 4 dias, fala para os discípulos que aquela doença não era para a morte, mas era para manifestar a sua glória, ou seja, consciente do que ele iria fazer. Vai em direção às suas amigas, Maria Madalena, Marta, Maria, bom? E ali, diante das suas amigas, o texto diz que elas choraram. E quando elas choram, Maria, Marta, que está aqui no peito dele, o texto diz que Jesus se perturbou em espírito e Jesus chorou. Então, quando João fala que ele tabernaculou, o que ele está tentando dizer para você é que Jesus é aquele que te carrega no peito, compadece da sua dor, chora com você, sofre com você, entende as suas fraquezas e te carrega no ombro. Porque para segurar essa estola tinha 2 ombreiras, e o sumo sacerdote prendia esse colete com uma pedra de ônix aqui e uma pedra de ônix aqui, e na pedra de ônix, mais uma vez branca, polida, estava escrito o nome das 12 tribos. E mais uma vez tem um ensinamento: nada é em vão, nada é à toa. Jesus os carrega no ombro. Ele sabe que você é falho, miserável, pecador, que você não tem condição. Então sabe o que ele faz? Ele põe você sobre os ombros. É o que ele vai mostrar. Por exemplo, em Lucas capítulo 15, quando o bom pastor encontra uma ovelha ferida, e o texto diz que ele jogou sobre os ombros. Quando Jesus colocou você e eu sobre os seus ombros? Na cruz. Ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
pelas suas feridas nós fomos sarados. Então, quando Jesus foi crucificado naquela cruz, como relatado em João, não estava apenas Jesus Cristo ali, mas sobre Jesus estava cada um de nós sendo carregado nos seus ombros, e a ira de Deus, que era para vir sobre mim e sobre você, veio sobre ele, e ele sofreu a esmagadura que era necessário para que entrássemos na sua presença. Para concluir, quando Jesus foi morto, o texto diz que o véu foi rasgado. E agora, aquilo que os judeus, os profetas, ansiavam e buscavam abundantemente, mas não podiam contemplar, a glória de Deus, que sempre estava coberta por fumaça, que Moisés quis ver, mas não pôde ver, apenas um vislumbre, que Isaías conseguiu ver apenas a orla do manto. Agora, a presença de Deus estava manifestada a todos nós. O véu foi rasgado, e eu e você temos acesso à presença de Deus. Então, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 16, deixa eu abrir, Hebreus capítulo 4, versículo 14, o texto diz algo que talvez hoje você entenda um pouco melhor. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo que cremos. E o que nós cremos, está no versículo 15, nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas diferente de nós, ele nunca pecou. Ele nunca pecou. Quando ele entrou na presença de Deus, ele não entrou como um miserável pecador, ele entrou como o Rei da glória. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é esse, o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da glória. Mas ele estava com o teu nome no peito, carregando as suas misérias no ombro. E por ter entrado de maneira perfeita e nos carregando com ele, ele nos deu agora esse acesso precioso. Então sim, no versículo 16 diz: assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Então agora, já que ele tabernaculou, representou e encarnou todos os elementos do tabernáculo, inclusive a glória, ele deu a cada um de nós que cremos nele um acesso livre e irrestrito na presença de Deus. Para quê? Para alcançar graça, favor imerecido, porque a gente não merece, a gente não fez nada por merecer, e alcançar misericórdia, livramento do que você merece. Então a gente chega diante da expressão do corpo e do sangue de Jesus e não medita no que eu fiz por merecer, porque eu não mereço nada. Não medita no que eu posso desfrutar baseado no meu mérito, porque eu não tenho mérito nenhum. Mas sabendo que eu tenho um sumo sacerdote que em tudo foi tentado, em tudo. Então essa tentação que você tem, Jesus teve também, ou a palavra é mentirosa. O que você
imagina e tenta, é tentado a fazer, Jesus foi tentado também. Só que diferente de mim e de você, ele não cedeu. Ninguém lutou mais contra o pecado do que Jesus. A gente imagina Jesus como aquele ser que não passou por nenhuma tentação. Para ele era muito simples. Essa é uma visão grega, não é bíblica. Porque se Jesus não sofreu, ele não pode se compadecer de mim e de você, porque ele não sabe o que é ser tentado. Mas o texto diz que em tudo foi tentado. Só que você essa semana cedeu. Você em algum momento cedeu. Ele não. Ele ficou na contramão do pecado em cada minuto da sua vida. Só que ele não teve a tentação minha ou tua, ele teve a tentação de todos nós. Ninguém sofreu mais para se manter puro e santo na presença de Deus. Ninguém. Você acha que você sofreu? Você não imagina o que Jesus sofreu na vida. Não estou nem pensando na morte. Mas já que ele foi tentado em tudo e nada pecou, de maneira graciosa, ele me dá agora o direito de alcançar graça ou misericórdia. Quando? Quando eu preciso, no momento oportuno, quando eu preciso. Então talvez você chegou aqui hoje, como eu, precisando de um favor de Deus, que você não tem, não consegue alcançar, e nem ao menos merece. E você vai chegar diante da ceia e vai pensar, não, eu não tenho condições. Mas é justamente porque eu não tenho condições que eu preciso. E se eu preciso, eu tenho que ter coragem, ousadia, para entrar. Porque eu não entro em meu nome, eu entro em nome de Jesus. É assim que a gente ora. É importante saber o porquê das repetições. Eu oro em nome de Jesus porque eu estou chegando imerecidamente na sala do trono, diante da glória do Criador, daquele que por meio da sua palavra traz à existência aquilo que não existe, aquele que chama o que não é, como se já fosse, porque ele diz, haja luz, e a luz, não há intermediação, não há espasmos, não há hiato, quando ele diz, é. E basta uma palavra dele, uma palavra em meu favor, e as coisas vão mudar dentro de mim. Basta uma palavra dele e as coisas mudam ao meu redor. Porque quando estava um caos, o logo trouxe a ordem, dizendo apenas a sua palavra. E agora talvez a minha vida e a tua vida esteja um caos, esteja uma perdição completa, esteja em plena morte ou trevas, mas basta uma palavra dele, que está diante de mim, que me deu o acesso livre para pedir. Me dê graça, Deus, me dê misericórdia, não porque eu mereço, mas porque eu preciso. E eu te peço, em nome de Jesus, que me carregou nos ombros daquela cruz, em nome de Jesus, que se compadece de mim e me carrega no seu peito, me dê a graça, o favor que eu preciso de ser alimentado pelo pão vivo. Eu preciso da tua graça. Eu preciso ser alimentado pelo seu pão. Eu preciso ser purificado pelo teu sangue. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio no sacrifício perfeito. Eu creio que o Senhor é o tabernáculo. Eu creio que o Senhor é o sumo sacerdote. Eu creio que o Senhor é a pia de bronze, o altar do sacrifício, o pão da propiciação, o altar do incenso, o candelabro. O Senhor é a arca da aliança, o Senhor é a glória, cheio de graça, cheio de glória e de verdade. Mas nessa noite, ó Pai, eu preciso do teu favor. Nesse mês de julho eu preciso do teu favor.
Jesus. Me alimente com o seu pão. Me purifique com teu sangue. Me revista com teu Espírito. Me ilumine com a tua luz. Interceda por mim. Me limpe com a sua água. Me dê acesso à tua presença. Manifesta a tua glória, a tua bondade, a tua misericórdia. Pois sem ti eu não sou nada. E não há razão nenhuma de eu viver. Se a tua presença não for conosco no mês de julho, não nos faça sair deste lugar. Eu peço, Pai, mostra-me a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Coloque-se de pé. Não vim atrás de bênçãos. Jesus não